Ô, Laís, bom dia. Laís, eu vou então tentar responder aqui para você de uma forma mais simples, tá? Então você pergunta aí quais são os efeitos do uso da maconha. Os efeitos do uso da maconha, vamos dizer assim, aqueles efeitos imediatos. A maconha, a pessoa que usa maconha, ela está buscando o quê? Um estado alterado de consciência, tá certo? Está buscando uma forma, vamos dizer assim, eu quero estar num estado de sonho, num estado de relaxamento completo. Então a pessoa busca isso, tá? Mas esquece que a maconha ela tem um efeito psicotrópico, quer dizer, ela vai alterar muitas vezes até a personalidade da pessoa, tá? Por isso que a gente não pode comparar maconha com cigarro, porque o cigarro ele te mata, mas leva aí uns 30 anos. A maconha muitas vezes não vai ter esse efeito vamos dizer assim, de causar um mal físico como o cigarro, mas ela causa um efeito psicológico, efeito psicotrópico, tá? Ela vai afetar o raciocínio da pessoa em médio e longo prazo, tá? Afeta a memória da pessoa, vai afetar a capacidade da pessoa aprender, que é a cognição, tá? Você vê, por exemplo, na sala de aula em faculdade, por exemplo, o pessoal que usa maconha senta lá no fundão, são aquelas pessoas que têm dificuldade para ir levar o curso adiante, entendeu? Tem dificuldade para fazer prova, para estudar, fora a dependência que gera, tá? Então, quer dizer, a pessoa ela busca a maconha em primeiro lugar para entrar no estado de consciência alterado, quer dizer, ela está fugindo de alguma coisa, tá certo? Está fugindo dos problemas, para fugir, quer dizer, em vez dela tentar encontrar uma solução para os problemas existenciais da vida dela, ela vai para uma porta de fuga, tá? Fora isso, que a maconha também, ela tem um efeito de longo prazo, que se a pessoa tiver um traço genético, por exemplo, de esquizofrenia na família, tiver um tio esquizofrênico, um irmão esquizofrênico, quer dizer, ela tem um traço genético. Quer dizer, a maconha ela acelera, muitas vezes, e faz com que aquilo apareça na pessoa. Então, se a pessoa é deprimida, por exemplo, tem depressão e usa maconha, ela vai ficar cada vez pior. Por quê? Porque a maconha ela deprime o sistema nervoso central. Tá certo? Então, se ela tem um problema que é borderline, que é transtorno bipolar, vai atrapalhar tudo. Tá? Então, é lembrar disso. Tá certo? Então, aí você faz outra pergunta. Para muitos usuários, a maconha acaba sendo uma porta de entrada para outras substâncias, ou melhor, para outras drogas. Por que isso acontece? Por causa da promiscuidade, tá certo? Da promiscuidade que o usuário de maconha tem com o traficante. Tá? E o traficante, geralmente, são pessoas assim que não têm sentimento nenhum. E aí eles oferecem um crack, a hora que você estiver lá todo relaxado, aí você usa a cocaína, você usa o crack, usa isso, tá certo? Usa essa outra droga. E eles vão oferecendo. Por quê? Porque eles são comerciantes, em primeiro lugar. Então eles querem vender o produto que eles traficam. Tá certo? Então, quer dizer, geralmente a pessoa pode evoluir para outras formas de droga, infelizmente. Aí tem a outra pergunta. Quais as diferenças entre a cannabis de uso recreativo e de uso medicinal? Gente, o uso recreativo, no Brasil, por exemplo, a maconha, ela é vendida misturada com um monte de porcaria, até com fezes bovinas. Está tudo misturado ali naquela porcaria. A pessoa fuma aquilo. Então, quer dizer, no Brasil ainda não está tendo ainda. Tem assim, o princípio ativo da maconha, que é o tetrahidrocannabinol, tá certo? E só que esse princípio que eles extraem para maconha de uso medicinal é o delta 9 tetrahidrocannabinol, chamado de cannabis. Quer dizer, o uso medicinal da cannabis, tá? Ele está ligado à dor crônica, tá? Aquela dor que a pessoa tem, né? A vida toda ali, aquela dor crônica, e é usado principalmente como antiemético. O que é antiemético? É um medicamento para enjoo, tá?
principalmente aquele enjoo causado na quimioterapia do câncer, tá? No tratamento do câncer. Então, por exemplo, a pessoa que faz o uso do canabinol durante o tratamento do câncer vai evitar aquele enjoo. E a pessoa, evitando o enjoo, ela vai fazer uma alimentação melhor, tudo, tá certo? Então, tem essas aplicações. Mas toda essa aplicação do canabinol, da cannabis dentro da medicina, para dor e para enjoo, existem outros medicamentos que fazem a mesma coisa, tá certo? Então, teoricamente, não precisa da cannabis, tá? Porque já existem outras medicações que fazem o mesmo efeito e fazem até melhor, tá certo? Então, quer dizer, essas implicações na medicina, elas são discutíveis ainda, tá? E outra coisa, as pessoas iam aproveitar a receita para fazer uso recreativo, quer dizer, ia gerar o quê? Uma outra forma de tráfico. Igual existe, por exemplo, com... Vocês já viram esses medicamentos que são para tirar a fome da pessoa? Anorexígenos, tá? São medicamentos para tirar a fome. Então, é muito usado o quê? Para a pessoa tentar emagrecer, quer dizer, comer menos, tá? Então, esses medicamentos, eles são vendidos na farmácia, mas precisa de receita. O que acontece? Os traficantes pegam esses medicamentos, não sei de que forma, e vendem no mercado negro, que é o que está acontecendo, tá? Por exemplo, você acha sibutramina, que é esse tipo de medicamento anorexígeno, por exemplo, vendido por traficantes. Então, quer dizer, se liberar o uso da cannabis medicinal, o pessoal vai começar a vender isso no mercado negro também. Então, vai gerar um outro tipo de tráfico, entendeu? Mais crime, tá certo? Então, quer dizer, tem que ser tudo bem pensado, tá? E aí você pergunta quais são as implicações negativas do uso recreativo da maconha, que a maconha traria. Exatamente isso que eu estou falando. É o uso do tráfico, tá? Porque não ia parar só naquilo lá da farmácia. Tá? Primeiro que a cannabis ela não poderia ser prescrita pelo médico para uso recreativo. Quer dizer, o paciente tinha que chegar no médico, fingir que estava com uma dor, fingir. Estou sentindo uma dor crônica que não sara. Eu tenho um enjoo que não sara, que esse enjoo terrível. O médico ia prescrever e a pessoa usar para a forma recreativa, tá certo? Então, o que a gente tem que lembrar é assim, que às vezes a pessoa que usa maconha, ela até se sente bem no curto prazo, mas isso não significa que vai te fazer bem no longo prazo, tá? E a gente tem que lembrar que todo medicamento, olha bem, seja medicamento, seja droga, seja o que for, tudo que a gente joga para dentro do nosso corpo tem 3 efeitos. Aquele que você quer, tá? Que você está usando medicamento para aquele efeito que você não quer e aquele efeito que você não sabe aonde vai dar. Então, quer dizer, no caso da cannabis medicinal, é isso aí. Tem o efeito que a pessoa busca, tem aquele que a pessoa não quer, porque todo medicamento tem efeito colateral, tem os efeitos adversos, tá? E aquele que você não sabe onde vai dar, tá certo? Que pode muitas vezes desencadear uma doença mental, tá certo? Se a pessoa já tiver o traço genético para doença mental na família. Tá certo, Laís?